entrou a gravação, por favor, retorna, tá? Às vezes acontece isso. E vou aqui, então, tá onde... Deixa eu lembrar aqui, tá na guia do Chrome, tá? Então, aqui. Viram? Tá aparecendo aí para vocês? A minha tela? Sim, Sim? tá Tá bom. aparecendo. Beleza. Então, só para relembrar aqui vocês da aula passada, quando a gente falou lá de Francis Bacon e Theodor Adorno e Max Horkheim a respeito de tecnologia, né? Então, Bacon, que é do século XVII, né, que aí é do ano 1600 e tanto, acreditava que o domínio humano sobre a natureza levaria a civilização ao progresso contínuo até se aproximar da máxima perfeição. Então, ele acreditou piamente e fortemente que a tecnologia ia levar a humanidade a um grau de desenvolvimento fantástico, muito bom. E aí, tanto que ele trouxe a frase, né? Saber é poder. Então, quando a gente tem conhecimento, quando nós conhecemos as coisas, nós temos poder sobre as outras coisas, sobre as outras pessoas e sobre aquilo mesmo que a gente conheceu. Bem, ele ainda dizia, não podemos viver à mercê, à margem, né? Ou ao redor da natureza. Precisamos dominá-la. A gente precisa criar um domínio sobre esta natureza. Para quê? A fim de que a gente possa fazer uma exploração melhor, a fim de que essa exploração ela atenda aos desejos e às necessidades humanas. E aí, no século XX, aparece Theodor Adorno e Max Horkheimer, pensadores da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt não é bem uma corrente filosófica, mas ela é um grupo de pensadores que junta várias tendências e ideias da filosofia a respeito de todas as coisas. Então, eles questionaram a noção de progresso postulada por Francis Bacon, séculos antes. Então, eles vão questionar por que o ser humano precisa, de fato, dominar a natureza e impor as suas situações, né, através da tecnologia. E aí é onde eles vão dizer que a busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. Então, enquanto algumas pessoas buscavam, de fato, dominar a natureza com a sua tecnologia, com seus conhecimentos, acabou, no final das contas, foi dominando outras pessoas, ao invés de dominar a natureza. O progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter esse desejo. Então, com a revolução científica e a produção grande, né, o aparecimento de muitos aparatos tecnológicos só nos fez ficar mais desejosos por mais tecnologia, por mais progresso científico, que por sua vez passou a escravizar as pessoas, mesmo que elas não percebam. As máquinas, então, foram criadas como instrumentos para nos libertar do trabalho, mas hoje não nos libertamos delas nem mesmo nos momentos de lazer. Então a gente está o tempo todo grudado, né? Ou estamos seduzidos pela tecnologia e acabamos deixando de lado as nossas criatividades ou as nossas possibilidades de fazer melhor, tá bom? Então, eu vou parar esta. Será? Acho que não precisa. Vamos ver se vocês conseguem. Se não conseguir, vocês me avisem, tá? Eu vou botar um videozinho aqui para vocês. Estão vendo essa tela aqui do vídeo? Sim, Pedro? Ah, ninguém está vendo. Então, eu vou parar esta apresentação e vamos ver se eu consigo. Eu acho que não vou conseguir por aqui. Acho que vou ter que abrir outra aqui. Só um pouquinho que eu vou botar vocês aqui numa outra
uma outra tela de vídeo, tá? E aí, agora o mundo quer ver o que você tem para vender. Mostre agora com arroz. Tá, acho que agora vai dar certo. É porque eu estava numa outra guia de um outro navegador e aí não ia conseguir puxar para vocês aqui. Ó, então, ali na página 10, nós temos, já vou botar aqui, tá? Ali na página 10, nós temos uma certa referência à questão do dinheiro, falando da evolução tecnológica deste objeto. Então, o primeiro parágrafo da página 10 diz assim, que a tecnologia exerce muitas funções na atualidade e uma das principais é a criação de produtos comercializáveis. O comércio, por sua vez, tende à geração de lucro, estabelecendo fortes relações entre tecnologia e dinheiro nas sociedades regidas pelo capitalismo. Afinal, esse tipo de sociedade se caracteriza pela ênfase no lucro e na acumulação financeira. Então, o objetivo do capitalismo, que é esse modelo político e econômico que a gente vive nos países ocidentais, na grande maioria, é capitalismo. E o objetivo do capitalismo é ter lucro nos negócios, tá? Então, isso é um assunto que a gente vai ver no ano que vem melhor lá em Sociologia, no ensino médio, tá bom? Eu vou colocar um trechinho e vocês me dizem se o som está chegando bem para vocês, tá? Vocês estão vendo a tela, pelo menos, sim? Tá, o som está chegando bem para vocês? Sim, ok, beleza. Então tá. Então, o vídeo que eu vou reproduzir aqui para vocês, eu vou cortar lá no finalzinho porque ele tem uma propaganda, tá bom? Então, quando chegar mais ou menos aqui, eu vou cortar o vídeo, que vai ser o finalzinho do que a gente precisa. E depois daqui já é uma propaganda que não nos interessa enquanto aula, tá bom? Enquanto conteúdo. Vai falar da história das moedas, só para a gente perceber um pouquinho mais essa questão da tecnologia. Foquem a observação de vocês na evolução tecnológica deste objeto. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E você não precisa pagar grãos de cacau para dar play nesse Nerdologia sobre a história das moedas. Se você chegar em uma loja e perguntar o que você pode comprar com 10 grãos de cacau, dificilmente vão te dar muita atenção. Já 500 anos atrás, em uma cidade maia, a resposta seria um coelho. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. As primeiras moedas eram mercadorias com valor de uso, racionalizadas em medidas de peso. Por exemplo, na Mesopotâmia, uns 4.500 anos atrás, a principal moeda era o shekel de grãos de cevada. Shekel significava literalmente pesar para os povos semitas e era aproximadamente equivalente a 8,4 gramas de cevada. Então, um produto que custava 10 shekels significava que ele valia 84 gramas de cevada. E se um serviço valesse 10.000 shekels? A pessoa precisava carregar dezenas de quilos de cevada por aí? Não, ela usava um pequeno disco de metal que podia ser trocado pelos cereais em templos da região. Com o tempo, esse pequeno disco de metal passou a ser também chamado de shekel, a unidade de peso. E muitas moedas tiveram esse nome, incluindo a atual moeda nacional de Israel, o novo shekel. Exemplo similar ocorria no Japão feudal, em que uma unidade de medida era usada como unidade de troca. Um koku pode ter seu volume convertido em litros, e ainda é usado como medida industrial no Japão, mas, principalmente, as variações de volume em arroz eram usadas como moeda e também como meio de pagamento. Não apenas mercadorias com valor de uso foram usadas como meio de troca. Dentro de uma sociedade restrita geograficamente e que valoriza o símbolo de um determinado produto, esse item era muitas vezes usado como a moeda corrente. Por exemplo, os grãos de cacau para comprar coelhos na América Central pré-hispânica ou conchas marinhas na costa do Oceano Índico e em ilhas do Oceano Pacífico. As conchas eram tão usadas como moeda que o nome binomial da espécie referencia isso. E esse uso de um produto símbolo para trocas comerciais era mais localizado.
Só que, quando as relações comerciais se ampliam e diferentes sociedades de diferentes lugares começam a interagir, esses tipos de moedas não são mais suficientes. Primeiro, nem sempre as trocas encontram um ponto em comum. Um mercador pode ter um objeto muito desejado por você, mas não quer a sua cevada. Segundo, pela falta de confiança nas moedas simbólicas. O mercador não vai aceitar as suas conchas, pois quando ele voltar para casa, elas não terão valor na hora dele fazer compras. Uma moeda é um elo de confiança, que é usado pois as pessoas esperam que ela é uma garantia de receber produtos ou serviços em troca. E a história ensina que, quanto mais ampla uma rede comercial, mais ampla e verificável precisa ser a confiança dessa moeda. Assim, ela separa o ato da venda do ato de uma compra, deixando de ser apenas uma troca direta. Para começar, precisava ser de um material durável, leve e que possa ser moldado ou marcado com facilidade para testar sua origem. Pensou em alguma coisa? O uso de moedas de metal é muito mais por sua conveniência do que pelo seu valor de uso. As primeiras moedas parecidas com o que conhecemos hoje surgiram uns 2.600 anos atrás, com diferentes técnicas. Na China, elas eram moldadas em bronze. No Mediterrâneo, o metal era aquecido e martelado com um emblema que atestava sua origem e valor. Cada moeda era feita de cada vez. Por isso elas costumam ser bastante irregulares até os tempos modernos. Esse metal era normalmente prata, embora eletro e ferro também tenham sido usados. O ouro na Grécia Antiga era mais raro, por isso menos usado para moedas, apenas as mais valiosas. Ao mesmo tempo, era mais comum em locais como Egito e a Pérsia. O valor do ouro é consequência de uma mistura de influências. Sua raridade, sua beleza, durabilidade e associações culturais, como ao sol, por exemplo. E, por conta da raridade, a prata valia mais que ouro no Egito Antigo, ao contrário do que ocorria na Grécia. Esse processo de fazer uma moeda é chamado de cunhagem, e a palavra moeda vem de Juno Moneta, uma das qualificações da deusa romana Juno, esposa de Júpiter, pois era no templo em sua honra que a prata era cunhada em moedas durante a República Romana. Já o estudo das moedas é chamado numismática, um tema que vocês pedem bastante. Como centenas de cidades diferentes faziam parte das relações comerciais no Mediterrâneo, o peso em metal dessas moedas precisava ser padronizado. A moeda de Atenas tornou-se a referência, já que era a cidade com maior influência comercial. E esse é o início do dinheiro. Dinheiro e moeda parecem sinônimos, ou referências aos meios, mas significam coisas diferentes. Moeda é qualquer coisa com características que garantem seu uso em transações. O dinheiro é a moeda formatada, em um formato padronizado com origem atestada. Por isso que as notas no seu bolso possuem símbolos nacionais e são assinadas. Por mais de 2.000 anos, esse será o padrão das moedas usadas para fazer comércio no Ocidente. Um disco de metal com um símbolo que provasse sua origem. O metal podia ir desde ouro puro até o bronze, passando por ligas com misturas, dependendo de cada lugar e cada período. E a ampliação das redes comerciais, especialmente a partir das grandes navegações, vai causar mais encontros de diferentes sistemas de moedas. Por exemplo, no século XVIII, britânicos vão levar grandes cargas de conchas do Pacífico sem valor para fazer comércio na costa da África Oriental. Os chineses valorizavam mais a jade do que metais como a prata. E o exemplo mais comum disso é que, quando os espanhóis chegam na América Central, os astecas e outros povos viam o ouro como base para ornamentos e objetos, não como uma riqueza como os espanhóis. Ou seja, é a integração do comércio pelo mundo que, progressivamente, padroniza as moedas como meio de troca. E as pessoas passaram a enfrentar o mesmo problema da Mesopotâmia. Você vai ficar carregando quilos de metal por aí? Não é mais fácil deixar o metal depositado em um lugar e dar um papel que vale a retirada daquele metal? Surgem na China e em Flandres as notas promissórias, origens das atuais cédulas desenvolvidas a partir do século XVIII. Novamente, a questão da confiança era importante. Como milhares de bancos emitiam notas, várias eram aceitas apenas em suas regiões, ou valiam menos do que o que estava escrito. Progressivamente, foram substituídos pelas cédulas emitidas por bancos centrais, garantidas pelos governos. Com a expansão da Revolução Industrial, 160 anos atrás, a integração comercial mundial cresceu, com moedas de países influentes tornando-se aceitas internacionalmente, como o dólar ou a libra esterlina, conversíveis em ouro até a década de 1970, quando se tornaram moedas fiduciárias,
sem lastro metálico, cujo valor vem da confiança que as pessoas têm em quem emitiu. O desenvolvimento tecnológico e as operações em tempo real aumentaram novamente a relação comercial mundial, como com os cartões de crédito e as transferências bancárias. Hoje, a maior parte da moeda mundial existe em formas não físicas. E, na última década, surge uma nova rede de confiança, motivada pela tecnologia, o uso das criptomoedas. No fim das contas, uma moeda é confiança, uma maneira de possibilitar que você confie em alguém que não conhece para que possam fazer comércio. Esse Nerdologia é um oferecimento XDEX. Muito bem. Cauã, desculpa não poder permitir antes, mas senão eu tinha que parar a apresentação para poder que você entrasse, tá bom? E aí, o que vocês acharam nesse primeiro momento? Legal, o Pedro está falando. O que mais? Só legal. Alguém já tinha assistido, alguém já sabia, alguém já tinha visto a evolução da moeda, já sabia como acontecia? Não. Boa tarde, Cauã, tudo bem? Então, os produtos e os itens, né, tecnológicos que nós temos, isso a gente viu lá nas primeiras aulas desse bimestre sobre a tecnologia. Tecnologia, compreendemos tudo aquilo que a gente pode produzir pela técnica, né? A evolução da técnica produz tecnologia. Então, sabia que antigamente os produtos eram trocados? Sim, né? A gente usava o escambo lá no princípio. Então, essa era a moeda, né? Como bem explicado no vídeo. Então, moeda é uma coisa, dinheiro é uma evolução da moeda, do negócio, né? De como a gente faz a troca. Cauã, sim, Cauã, o Gabriel avisou que você estava limpando o quarto e aí se atrasou. Mas é atraso, né? A aula é 1h30. Precisa coordenar melhor aí os horários para chegar na hora, tá? Sei que foi comigo, foi a primeira vez que você chegou atrasado hoje. Mas não como funcionava. Não entendi, Gabriel. Como assim? Não como funcionava. Não entendi essa sua observação a respeito. Então, o sistema de trocas. Sim, não é exatamente como a gente fala aqui hoje, né? Ah, eu tenho aqui um copo que eu não quero usar mais e quero trocar por alguma coisa. Não, não era, né? Tinha que ter valor para poder fazer a troca, né? Isso a gente vê lá na história, no princípio da era da humanidade. Então, aqui, na questão tecnológica por que nós precisamos evoluir tanto, né, tecnologicamente com certos objetos, se tem o mesmo uso sempre, né? Então, na questão do dinheiro, por que a gente evolui tanto tecnologicamente com o dinheiro, se o uso dele é apenas um, que é o valor comercial? Então, estamos chegando agora. Sim, João, ainda tem às vezes em feira, mas não é tão fácil de achar. A troca, sim, claro, né? Tem algumas comunidades que ainda fazem isso, tem alguns grupos sociais que também ainda fazem isso. Entramos numa era também, isso já tem uns 12 anos, que está se trabalhando bastante no mundo de negócios, na questão do compartilhamento também, né? É uma situação de negócio que a gente utiliza usando a troca. Ao invés de usar o dinheiro em si, a gente faz a troca. Tem um aplicativo, acho que eu comentei com vocês isso faz umas 2 aulas. Tem um aplicativo, um site em Curitiba, se eu não estou enganado, eu sei que é no Paraná, mas eu tenho certeza que é em Curitiba, o idealizador, né? A sede deles, em que você se cadastra e você troca serviços. Então, suponhamos que você saiba muito bem inglês e você quer aprender a tocar violão. E aí você vai lá e põe no grupo que você está disponibilizando 20 aulas de inglês, por exemplo, para quem quer aprender inglês, em troca de aula de música. Não precisa ser para a mesma pessoa, pode ser para pessoas diferentes. Então, você dá aula de música para alguém e esse alguém que vai trocar o serviço. Então, primeiro, é um compartilhamento de conhecimento. Segundo, é uma troca de experiências e de valores, né?
Então, você valoriza sem utilizar o recurso monetário para fazer o negócio. Também é uma opção. Mas aqui na questão do dinheiro, né? Então, percebam lá no princípio que se usava cacau, se usava concha, se usava grãos, né? Para fazer as trocas. Ou seja, para você poder adquirir, sei lá, feijão, você dava tantas conchas. Mas as conchas não valiam em todo o território. Era só em locais específicos. Por quê? Porque era só naqueles locais específicos que as conchas tinham valor. Então, lá em outro lugar tinha muita concha. Então, quem é que ia querer guardar concha? Ninguém. É a mesma coisa, né? Se a gente fosse hoje trocar, sei lá, quem troca bronze por alguma coisa? O bronze tem pouco valor. Por quê? Porque encontramos bronze em qualquer lugar. Diferente do ouro, que tem um pouco mais de valor, o diamante, por quê? Porque é mais difícil de ser encontrado. Por isso que ele tem um valor maior, né? Então, nessa questão da composição tecnológica do dinheiro, e o que traz para nós aqui na página 10, em especial das moedas, é para a gente perceber um pouquinho sobre como nós valorizamos, às vezes, as coisas, os objetos, em detrimento de outros. Nós deixamos alguns objetos de lado, porque não tem tanto valor para nós? Por causa da procura, né? Ele tem muito. Então, qual é o valor dele? Tem o seu valor, mas não tem um valor de mercado, como a gente chama. Então, aí na página 10, tem um pouquinho mais de história a respeito das moedas, e aí no segundo parágrafo está assim, ó, utilizado para intermediar trocas de bens na maioria das sociedades, o dinheiro surgiu na antiguidade e já teve diversas formas. Foram descobertas moedas metálicas na China e também na Grécia, datadas do século 7 antes de Cristo. Então, tais objetos facilitaram muito a circulação e a acumulação do dinheiro. Então, a moeda, né, já se fazia negócios com dinheiro muito antes do que a gente imaginava, ou a gente tinha conhecimento na história. Ao observar uma moeda, percebemos que ela tem dois lados. Neles podem ser cunhadas imagens e inscrições para representar seu valor monetário, elementos naturais e culturais de uma região, personalidades políticas e históricas. Vem daí a expressão os dois lados da mesma moeda, né? Porque uma mesma moeda ela tem dois lados, cara ou coroa. Às vezes, nós nem nos damos conta. O Pedro está perguntando qual é a pérola mais rara. Eu, sinceramente, não sei te responder essa pergunta, Pedro. Posso te pesquisar e trazer na próxima aula, ou te enviar um link depois. Mas agora, nesse momento, eu realmente não sei te responder. Então, utilizada para indicar pontos de vista distintos, diferentes, ou ainda os bens e os males, as vantagens e as desvantagens de uma mesma situação. Além disso, as diferenças entre os lados das moedas possibilitaram a criação de um jogo conhecido como cara ou coroa, no qual esses objetos são empregados para se decidir entre duas alternativas por meio da sorte. Nós vimos agora um pouquinho, se nós estivéssemos no presencial, eu ia fazer uma dinâmica com vocês que sugere aqui o material, da gente jogar cara ou coroa, e a gente fazer uma atividade sobre tecnologia. Como nós estamos no digital, e a gente está longe um do outro, né, em questão corporal, vamos, cada um, aí na sua casa, né, na sua apostila, vai lá, onde está escrito, nesse quadradinho de baixo, assim, cara, lado negativo. Não que a cara da moeda seja um lado negativo da moeda, tá? Aqui é apenas para a gente ter uma base. Então, escrevam ali, pelo menos 3 pontos negativos das tecnologias. Qualquer tecnologia, qualquer objeto tecnológico, tá? Mentalizem, pensem. Então, o quê? Então, o carro, ele tem um lado positivo ou ele tem um lado negativo? Ou ele é só positivo ou ele é negativo? Então, escrevam ali, pelo menos 3 em cada um, tá? No lado negativo e depois do outro ladinho, no lado positivo. Quais são o lado positivo das tecnologias? Tá bom? Vamos lá, 2, 3 minutinhos, tá? Para a gente fazer isso.
Vocês estão vendo a minha tela nesse momento, não? Sim, mas a tela do vídeo. Oi? A tela que tá passando o vídeo. Ah, o vídeo? Tá, então eu vou tirar aqui e vou colocar de novo. Cadê? Aqui. Agora vocês veem, né? Então coloquem aqui. Quem quer começar aí para nós? Colocou o quê? Que pontos você botou negativo da tecnologia ou das tecnologias? Alguém? Vamos, gente. Pode ser só um de cada? Pode, manda aí. Do lado negativo é o vício, né? Tá, O positivo é a informação. tá. Alguém mais? O Lucas botou dependência como negativo, Lucas? Ou como positivo? Negativa. E no positivo você fez algum? Não? Mais alguém? Mais praticidade. Tá. Mais alguém colocou? O vício, Pedro. O vício você já tinha colocado, Pedro. Independência. Cauã botou positivo evolução. Tem alguma coisa de negativo, Cauã? Não? Tá, olha só. Já tinha comentado com vocês na outra aula, quando nós falamos em tecnologia, mais praticidade também, disse o Pedro, está falando fácil acesso, praticidade. Quando nós falamos de tecnologia, nós precisamos abrir um pouco mais o nosso olhar, de não ficar apenas concentrado na questão informática, tá? Precisamos ampliar. Tecnologia, tudo aquilo que a gente evolui através da técnica. Então, esse copo aqui é tecnologia. Né? A xícara já é tecnologia. Porque o que se usava antes para tomar as coisas? Uma água, líquido, vinho, suco, café. O que se usava? Uma caneca de alumínio, um copo de barro depois, né? E aos poucos ela foi evoluindo. Há Professor, uma evolução. Fala. eu pesquisei alguns malefícios e benefícios da coisa. Quer dizer? Posso falar? Pode. Tem o vício, que eu já tinha falado, alteração no sono, que as pessoas ficam com sono ruim por causa da tecnologia. Ansiedade, a desatenção e falta de foco. Uhum. Isso são os males. Tá. Positivos também você pesquisou que falou? Não, só os males. Tá. Então, de novo, né? Vamos nos ater. Então, vou chamar a atenção. O micro-ondas é uma tecnologia? Sim? Sim. Não é informática, né? É Não. uma tecnologia, é um utensílio doméstico. Então, qual é o benefício do micro-ondas? Aquecer a comida. Aquecer a comida com mais rapidez, né? Mais praticidade para quem tem pressa. Então, a gente está sempre na correria, chega em casa para fazer uma comida, né? Esquenta com rapidez, faz, descongela e fechou. E, óbvio, né? Vai fazer menos sujeira. Por exemplo, joga uma pipoca dentro do micro-ondas, estourou, pronto, não sujou, não fez mais, nada mais, né? Bota na bacia, come, pronto, ou no mesmo pacote. Praticidade. Quais são os malefícios do micro-ondas? Não sei. O micro-ondas é operado por laser, né? Ele pode Sim. ser cancerígeno, né?
dependendo do recipiente que a gente coloca lá dentro, ele pode trazer alguns elementos e misturar na comida, e a gente acaba comendo e ingerindo aquilo sem saber. Qual é o outro malefício? As comidas congeladas, que vêm prontas e a gente põe lá São dentro. menos saudáveis. Exatamente. A radiação, isso, Pedro. Muito bem. Então, aqui, né, o que a gente utiliza da tecnologia? O carro. Qual é os benefícios do carro enquanto tecnologia? Uma locomoção mais rápida? Isto. O que mais? Velocidade. O que mais? Praticidade. Tá? Comodidade, conforto, né? Agora, quais são os malefícios do carro enquanto tecnologia? A poluição, dependendo do tipo de Poluição. combustível. Isso, poluição, Pedro e Cauã. Dependência. O que mais podemos dizer como malefício do carro? Pra te conseguir andar no carro, tu precisa de uma estrada. E pra usar a estrada, tu tem que desmatar uma floresta. Isso, exatamente. Temos que abrir espaço, então a gente vai tirar da natureza, né, as árvores que produzem oxigênio para a nossa sobrevivência, para deixar uma vida mais saudável. Poderemos assorear alguns leitos de rios onde produzem água para a gente beber e continuar se mantendo vivos, né, e bem. Então, tem vários malefícios. O Cauã está falando que gasto caro com gasolina. Porque daí vamos ter que produzir, né, mais petróleo para fazer a combustão, para gerar, enfim, tudo isso acaba atingindo a natureza. Então, quando nós falamos de malefícios e nós falamos de benefícios da tecnologia, é disso, abrir o nosso olhar e ver que a tecnologia é tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a casa é uma tecnologia, a porta para casa é uma tecnologia, a maçaneta, a chave é tecnologia. Então, quais os benefícios e os malefícios? Como a gente utiliza esses objetos é que está postado o malefício e o benefício. Vou levar vocês lá de novo aqui e vamos lá na página 11, que traz assim, ó, bem interessante aqui para nós, para a gente poder refletir um pouquinho a respeito também de outros tipos de tecnologias que a gente usa ou não. Esse aqui é um QR Code de um videozinho que mostra, já vou mostrar para vocês, tá? Mas vocês podem utilizar o aparelho de vocês, colocar em cima da apostila, que vai aparecer um videozinho curto, se eu não me engano, de 7 segundos, me parece. Então, diz assim, ó, que no processo do desenvolvimento científico-tecnológico, muita coisa foi produzida visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas muita coisa também foi produzida segundo interesses apenas. A bomba atômica é um lamentável exemplo, longe de melhorar a vida. Acaba com a vida de milhões de seres humanos. Podemos então perguntar, o que levou os homens a produzi-la? Se examinamos os homens do governo, a resposta é clara. A bomba atômica serve como um instrumento de poder, intimidação, uma forma de dominar os demais. Mas e os cientistas que se envolveram no projeto também buscavam poder? Alguns provavelmente sim, mas a maioria não. Estavam tão envolvidos com o desenvolvimento do conhecimento científico que simplesmente não tinham tempo de se preocupar com as suas consequências. Podemos mesmo dizer que eles não tinham tempo, que eles foram usados pelos homens do governo que sabiam muito bem o que queriam. Isso só foi possível porque no centro dos valores já não estava a promoção da vida humana, mas o lucro e o desenvolvimento do conhecimento, que, por sua vez, pode ser uma ótima forma de ganhar dinheiro. Então, aqui está, ó, a bomba atômica, quando explodiu lá em Hiroshima, Nagasaki. Vocês já estudaram isso em história? Sim? Não consigo ver o chat. E aqui do ladinho, né? Como que ficou a cidade depois da explosão? Então, a primeira imagem mostra a explosão da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, mas em 6 de agosto de 1945.
A foto foi tirada por um fotógrafo que estava em Kure, uma cidade na província de Hiroshima. A segunda imagem retrata a destruição causada pela explosão nuclear nesse local. Isso foi tecnologia, a bomba atômica. Tecnologia pura. Utilizada para quê? Qual foi o objetivo? Qual foi o fim? O fim foi apenas produzir um conhecimento, como queria Francis Bacon, para que os homens pudessem manipular e dominar a natureza? Ou já entramos em Adorno e Horkheim, que dizem que a tecnologia ela acaba sendo utilizada para a dominação de homens por outros homens? No caso da bomba atômica, me parece mais o caso de Adorno e Horkheim, né? Então, dei uma pensadinha a respeito disso, né? Sobre quais são os usos que estamos fazendo da tecnologia, como nós estamos utilizando a tecnologia, né? Como, por exemplo, o smartphone, ele é criado, ele é expandido, ele é evoluído para que nós tivéssemos mais confiança, mais rapidez, mais agilidade na nossa comunicação. E no final das contas, a gente fez o quê? Nós viramos escravos desse objeto. Por quê? Porque ele fica o tempo todo nos chamando, porque ele é fantástico, né? É um aparelho mágico na nossa vida. Então, pense um pouquinho, que malefícios o smartphone tem, quais os benefícios, e como é que eu posso usar a ideia de Francis Bacon a respeito do smartphone. Eu posso dominar ele, ou é ele que está me dominando? Horkheim e Adorno. Perguntas, dúvidas, comentários a respeito deste assunto em filosofia? O Pedro diz assim, poder busca por poder. E o Cauã, não, eu acho, não entendi a conversa de vocês dois, desculpem. Tudo certo, então? Vamos lá. Na página, eu creio que nós paramos na página 61 O não foi para responder se a gente já estudou sobre... Ah, tá, ok. Eu acredito que nós paramos na página 61 de OPE. É isso mesmo? Vou mostrar para vocês aqui. Paramos aqui na última aula? Sim ou não? Ou a gente nem chegou lá? Já sim, foi na Guerra Fria. Não lembro. Ah, de Hiroshima? É, pode ser, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Vamos, gente, onde é que nós paramos aqui em OPE? É aqui, pensando no futuro, ou a gente ainda estava aqui na questão... Não, esse aqui nós corrigimos na outra aula, e a gente não entrou nesse assunto aqui, certo? Então vamos entrar hoje, pensando no futuro. É isso? Sim, já corrigimos, é A2, tá, isso, beleza. Então vamos lá, tá? Página 60 e 61 de OPE, vamos tocar o terror aqui para a gente terminar esse conteúdo de uma vez. Você pensa a respeito de seu futuro? Como gostaria que ele fosse? Como é que você gostaria que o seu futuro fosse? Você tem uma ideia? Você pensa a respeito disso? Você tem um projeto pensando em como que vai ser? Você pensa sobre a escolha da profissão que terá no futuro? Então a gente vai conhecer a Malala, que eu imagino que vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, tem livro, tem filmes a respeito dela. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz em 2014 por sua luta pacífica em favor da educação para meninas em seu país, proibida pelo regime talibã. Aos 15 anos,
Malala foi baleada na cabeça por membros desse grupo quando voltava da escola. Conseguiu se recuperar em um hospital em Londres, no Reino Unido, e continuou a luta por seus direitos e os de todas as meninas paquistanesas. Em 2018, Malala fez uma visita ao Brasil para falar sobre a importância de investir em educação para o desenvolvimento de um país, em especial na educação das minorias e das meninas. Pensem um pouquinho. Se a gente não tivesse educação, né? O Pedro, sim, minha irmã tem um livro dela, beleza. Então, por que a Malala, ela faz toda essa campanha e esse trabalho para que tenha mais educação para as meninas em especial? Bom, isso porque lá no país dela, as meninas não são contempladas, elas não têm o direito de estudar, de fazer mais conhecimento. Por quê? Porque entende-se lá dentro da sociedade em que ela vive que as meninas foram feitas para cuidar da família, para cuidar da casa. E que elas, então, não precisam, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, não precisa estudar, não precisa ter mais conhecimento. Então, vejam o privilégio que nós temos aqui no Brasil. Nós temos o privilégio de todos poderem fazer conhecimento tanto quanto quiserem e como quiserem. Nós temos o privilégio de poder expandir, de poder aprofundar, de poder ser quem a gente quer. Então, aqui tem um pouquinho de história para nós, né, dizendo assim, que com a Revolução Islâmica no Irã, o fundamentalismo muçulmano cresceu. O que é fundamentalismo? Fundamentalismo é quando a gente leva à risca, a fundo, todas as regras que um grupo social determina. Expandindo-se pelo Oriente Médio e pelo norte da África, o Talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico, que atuou no Afeganistão e no Paquistão, chegou ao poder no Afeganistão em 1996 e impôs ao país uma ditadura teocrática e anti-ocidental. Ditadura é uma lei, uma regra ditada por apenas uma pessoa ou um grupo, que apenas a ideia dessas pessoas é a válida, as outras nada mais são. Teocrática, porque é centrada no poder de Deus, teo, Deus, e anti-ocidental, quer dizer, contra as ideias do Ocidente. Segundo as regras, então, desse regime, os homens são obrigados a usar barba e as mulheres proibidas de sair de casa sem burca, traje que cobre todo o corpo, incluindo o rosto, de frequentar escolas e de trabalhar. Aqui estão, ó, as mulheres sentadas na frente da mesquita, elas estão de burca. Esta roupa azul aqui que elas estão usando é uma burca. Ao chegar ao poder, os líderes talibã puderam finalmente pôr em prática suas ideias de uma sociedade islâmica pura. Seus integrantes espalhavam o medo e o terror pelo país, estabelecendo regras sobre cortes de cabelo e barba, proibindo o acesso de seus cidadãos aos meios de comunicação, impedindo as mulheres de trabalhar e estudar. Porque levavam ao pé da lei as regras, as leis que estão no Alcorão, né? Ou seja, na Bíblia que eles seguem através da religião. Então aqui vem, ó, qual é a nossa cara, né? Por acaso, nós devemos selecionar as pessoas pelo que elas são, pelos que elas mostram? Primeiro, temos os desafios externos, violência, pobreza, extremismo. Mas temos que superar desafios internos também, né? Temos que superar nossa resistência, nossa preguiça, nossa falta de vontade de querer fazer e conquistar as coisas. Nós subestimamos o nosso poder. E é a primeira coisa que precisamos combater. Acreditem na força que vocês têm, não hesitem em falar. É uma fala da Malala. Por quê? Porque, de fato, nós precisamos primeiro descobrir o nosso poder. E qual é o nosso poder? É o desejo de fazer, são as habilidades que a gente tem, é aquilo que a gente busca incessantemente, não por teimosia, mas por convicção.
Então, a história inspiradora de Malala mostra a importância da educação na vida do jovem. Ela lutou muito desde os 11 anos por seu direito à educação, porque tinha consciência do que isso representava para seu futuro. Inúmeras coisas passam por nossa mente quando começamos a pensar no futuro. Para você que tem a possibilidade de frequentar uma escola e está terminando o ensino fundamental, no ensino médio, começará a fase da escolha da profissão, quando você poderá optar por cursar o ensino regular ou técnico. Você ainda terá bastante tempo para se decidir por uma profissão, mas se já souber a área em que deseja trabalhar ou se conseguir identificar algumas áreas pelas quais tenha interesse, isso pode ajudá-lo. Por esse motivo, estamos investigando o mundo das profissões e refletindo sobre ele, pois para descobrir que caminho queremos seguir, precisamos nos fazer muitas perguntas, e aí surge uma série de dúvidas com relação ao futuro e ao que devemos buscar com a profissão. Então, o que é que você procura numa profissão? Realização, dinheiro, ser útil à sociedade, deixar sua marca no mundo, ajudar as pessoas, resolver um problema específico ou criar obra grandiosa, ou tem alguma outra coisa? O que você procura no mundo? Você acha possível alcançar todos esses objetivos na profissão escolhida? Será que é necessário alcançar todos eles para ser feliz? O que você acha, então, que precisa ter para se sentir realizado? Então, pense um pouquinho durante essa semana, né, até a nossa próxima aula, sobre estas perguntas aqui, retorne, procure o filme da Malala, assiste o filme dela, né, ou se quiser, leia o livro dela. Preste um pouquinho atenção no que, como, por quê. E aí tem lá na página 62 e 63 uma atividade para a gente desenvolver que diz assim, ó. Leia os quadrinhos a seguir, em que Charlie Brown e Linus, personagens do cartunista estadunidense Charles Schulz, fala sobre o futuro. Aí está ali, né, o Linus falando. Você sempre pensa muito sobre o futuro, Linus? Quer dizer, o Charlie Brown, né? Desculpem. E aí o Linus, sim, o tempo todo. E aí o Charlie Brown, o que você gostaria de ser quando crescer? E aí o Linus responde, escandalosamente feliz. Então, nós não vamos poder conversar em grupo, porque a gente está em afastamento social, né? Mas pensem com vocês e escrevam, né, no caderno, na própria apostila, numa folha, escrevam aí para vocês. O que o personagem Linus quis dizer com escandalosamente feliz? B. Pense nos objetivos que você leu a respeito do que se pode procurar em uma profissão na página 61. Escolha 3 deles e registre no espaço a seguir. Então, ó, escolha 3 desse aqui e escrevam aqui. Letra C. Opa. Crie na página ao lado, que é a página 63, uma história em quadrinhos sobre o tema escolha profissional. Pode ser sobre o processo de escolha, o dia a dia da profissão, ou outras ideias que você tiver para o tema. Vai ser muito divertido compartilhar suas produções com colegas e ver o que eles criaram também, tá? Então, para a próxima aula, aí vocês vão botar aqui, ó, tem 6 quadrinhos aqui, tá? Mas se você quiser dividir em mais quadrinhos, pode dividir também, se precisar de mais espaço. Então, para a semana que vem, vocês dêem uma pensadinha sobre essas perguntas aqui, o que vocês querem numa profissão. Não sei ainda. O que você busca, tá? Tenta entrar lá dentro de você e tentar refletir um pouquinho. Qual é o meu objetivo com uma profissão? Leia de novo o quadrinho aqui do Charlie Brown e do Linus. Daí, responda o que o personagem Linus quis dizer com escandalosamente feliz. Por que ele quer... Mas não existe essa profissão, professor, escandalosamente feliz, tá bom? O que ele quis dizer com isso? E aí, escolha 3 objetivos lá na página 61, escreva aqui. E depois, então, crie uma historinha em quadrinho aqui,
falando, né, sobre um processo de escolha, o dia a dia da profissão, outras ideias que você tiver para o tema. Você pode, por exemplo, assim, eu quero ser psicólogo. E aí você pode, de repente, né, criar uma história em quadrinhos sobre como que você decidiu escolher essa profissão, por que que você quer ser psicólogo, psicóloga, ou você atendendo um paciente, como que vai ser, né, você no futuro. Então, usem a criatividade, tá? Tragam isso pronto para a próxima aula, não esqueçam, para a gente conversar a respeito deste assunto. Então, perguntas? Nossa, o Pedro já deu tchau e tudo. Oxe, meu Deus do céu. Tá com pressa, Pedro, de ir embora? Então, gente, um bom fim de semana para vocês, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, por favor.